Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui em Bambuí para conversar um pouquinho mais com os convidados do podcast de conversa de fim de ano. A gente teve esse projeto, pessoal, para a gente estar finalizando, fechando o ano com chave de ouro, recebendo profissionais de excelência nas cidades de Bambuí. A gente vai estar gravando em Luz também. E hoje eu estou aqui com a doutora Débora Gontijo. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Débora, primeiramente, eu queria agradecer sua presença aqui hoje, mas eu sei que hoje está todo mundo tão corrido, né, no nosso dia, então, assim, obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar vindo aqui conversar com a gente. Uma honra ter você aqui hoje. Prazer todo meu, Gustavo. Obrigada pelo convite, né? Eu sou Débora, dentista aqui em Bambuí. Sou especialista em ortodontia, né? Que são os aparelhos fixos e removíveis. Estou com o meu consultório aberto aí desde 2021. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, Gustavo. Lá, quando eu finalizei o ensino médio, né? Eu sabia que eu queria odontologia. Prestei vários vestibulares. Meu pai sempre me levando no final do ano de 2014. Cada final de semana era uma cidade, né? Passei em todos, graças a Deus. E comecei odontologia em Itaúna, né? Quando eu estava em Itaúna, saiu a vaga para mim em Pouso Alegre, sul de Minas, próximo a São Paulo, para cursar odontologia 100% com a bolsa do ProUni, porque eu fiz um ensino médio em escola pública, né? Sem pensar duas vezes, mesmo com a distância, né? Eram 350 quilômetros de distância. Então, assim, eu vinha a Bambuí somente em feriados prolongados. A gente foi, cursei lá, né? Odontologia de 5 anos. Foi muito bom para mim. E durante o curso eu tive a oportunidade de ir para Harvard, né? Fazer um curso de liderança. Que a faculdade me concedeu, né, por questões de notas e frequência. Também durante a faculdade eu cursei uma atualização em endodontia, né, que é canal. Aí eu já percebi que eu não queria seguir essa área. Por isso eu tenho parceiros no meu consultório que atendem as áreas que eu não atendo. Endo, né, que é o canal, é uma delas. Me formei no final de 2019. Logo começou a pandemia. Eu já tinha um emprego em Oliveira, numa clínica lá. Só que com a pandemia os atendimentos caíram muito, né? A gente ficou aí mais ou menos 1 mês e meio sem atender. A clínica acabou fechando. Aí eu fui para Pains, num consultório particular lá de um dentista. Fiquei lá alguns meses. Até que eu tive a oportunidade de vir para Bambuí trabalhar na saúde pública, né? Então eu comecei no SUS em 2020, final de 2020. Fiquei aí até no início desse ano. E nesse meio tempo também abri o meu consultório, fiz a minha pós-graduação em ortodontia, né? E alguns cursos aí de harmonização facial, lentes em resina, nesse meio tempo. No início do ano eu tive um bebezinho, fiquei de licença maternidade e resolvi sair do SUS para me dedicar 100% ao meu consultório. E aí tá indo muito bem, graças a Deus. Coisa boa. Se eu, por exemplo, eu preciso usar um aparelho, eu vou procurar um ortodontista. Quando eu falo uma parte de limpeza, seria um clínico geral. Sim. Né? Então, essa foi a parte que você se especializou primeiro, você fez a pós. Sim. Hoje, como que foi? Assim, eu sei que hoje, por exemplo, tem aqueles aparelhos invisíveis, eles têm. Hoje você trabalha com vários tipos de aparelho, ou você tem um que você gosta mais de trabalhar, alguma coisa assim? Não. Ou vai do cliente? Como funciona? Sim, vai do cliente e vai também da indicação do tratamento, né? Para cada um é um caso. Sim, por exemplo, alinhadores. Alinhadores, normalmente, né, na maioria dos casos, os alinhadores são aqueles aparelhos invisíveis, né? Por exemplo, posso citar uma marca comercial, Invisalign, por exemplo, mas tem várias outras.
Ele já é um aparelho para, assim, um retratamento. O paciente já usou um aparelho, tirou e desalinhou algum dente, ou tem alguma coisa que incomoda. Um refinamento mesmo. Entendi. Claro, ele trata casos mais complexos, mas aí tem que ser avaliado. A gente também tem o aparelho autoligado, que é aquele aparelho metálico mesmo, só que é aquele aparelho sem borrachinha. Eu não sei se você já fez tratamento com aparelho, mas é assim, tem aquela, né? Que cor que você vai querer hoje? O aparelho autoligado não tem isso. Ele é mais, Gustavo, para casos assim que o paciente tem muito apinhamento, que é o dente encavalado, sabe? Então ele é mais indicado. Ele não tem aquelas pedrinhas, por exemplo? Ele tem as pedrinhas, sim. Tem, ele é metálico. Ele não tem a borrachinha colorida. Ah, tá. Tem aquela pessoa com rosa. Rosa, azul, isso daí ele não tem. Então, assim, tem também da pedrinha mais estético, né? Então, assim, vai muito da indicação do tratamento em si, né? Que é tudo estudado, apresentado para o paciente antes. E o que o paciente me traz de queixa. Normalmente, pacientes mais, assim, adultos, que precisam mesmo, assim, de questão de se expor à internet, coisa e tal, não gostam do aparelho fixo, né? Já adolescente já ama, que cor que eu vou querer hoje? Então, assim, vai muito de paciente para paciente, indicação e tudo mais. Eu vou te contar, assim, que eu passei por uma questão esse ano, justamente envolvendo aparelhos, que foi assim, desde criança, Débora, eu preciso usar aparelho. Meu dente, ele não é muito desalinhado, mas ele é, né? E aí, quando eu tinha uns 11, 12 anos por aí, eu falei, vou colocar aparelho. Tá na idade certa, e tudo, na idade certa que eu digo assim, já estava na idade boa, colocando, ia ser pouco tempo que eu ia usar. Aí, fiz aquela parte do molde que faz na boca, né? Pasta. Isso. Fiz tudo certinho, chegou na hora, eu tava no dentista. O dentista virou e falou assim, Gustavo, eu sou honesto com você, porque eu não posso mentir pra você. Ó, vai doer, vai ser incômodo, você vai arrepender que eu digo assim, não do resultado. Aí fala assim, nossa, por que eu fiz isso hoje? Aí eu virei e falei, então eu não quero. Não, me deu um medo na hora, me deu um pânico, e aí eu não fiz. E foi. E esse ano eu tive um problema em relação a isso. 2 problemas que acarretar. A minha mordida aqui no fundo, ela tá doendo. Eu digo assim, eu vou comer um pão de queijo, por exemplo, alguma coisa que é mais dura, se eu como 4 pão de queijos, começa a incomodar a minha mandíbula. E o outro, que foi o que eu percebi que eu corri pro dentista, foi que, só que eu não sabia que era por questão de aparelho, alguma coisa assim, eu tô tendo um trauma na minha gengiva. Então, se eu, por exemplo, mostrar minha gengiva aqui assim, da raiz, o dente até na raiz aqui assim. Corri pro dentista, o dentista falou, tem quantos anos que eu te aviso? Eu sempre fui na mesma, dentista, né? Tem quantos anos que eu te aviso de colocar aparelho? Pois agora você vai ter que colocar, porque você tá dando um trauma no seu dente, porque ele tá batendo primeiro no dente de cima antes dos outros, pra tudo, na hora de eu falar, na hora de eu comer, tudo. Aí que eu corri, só que aí tem o problema que você falou. Eu apareço muito em vídeo, eu apareço muito em cerimônias, que eu pego o microfone e falo para um monte de gente. Aí eu não queria colocar o aparelho fixo, Sim. justamente. Aí eu vi se poderia fazer se daria para fazer o tratamento com os alinhadores. Eu procurei um alinhador nacional, porque o Invisalign estava muito caro, você sabe que eu fiz, muito caro assim comparado. E aí eu tô esperando agora chegar. Ótimo. Os alinhadores, finalmente, fazendo quase 30 anos de idade, era para eu ter começado com 10. Só quando assim, o problema bateu na porta mesmo, que eu tive que correr. Se eu tivesse colocado o aparelho quando o profissional falou para mim, eu não teria esse problema que eu tenho hoje, sabe? Então é uma coisa muito louca. Assim. Você falou que você também tem outras especialidades, foi de harmonização facial? Isso aí não é especialidade, mas eu fiz alguns cursos de imersão nessas áreas, né? Que é harmonização facial, hoje em dia eu trabalho com aplicação de botox, né? E agora que eu tô assim, com ênfase mesmo em resinas. Facete, resina em dente anterior principalmente. Me explica o que é resina. Resina. Manuel, pega o iPhone pra mim, por favor. Resina é aquele material da cor do dente mesmo. Por exemplo, quando você tem uma cárie. Lembra lá antigamente que eles
chamava obturação, né? Hoje em dia é restauração. Que obturavam seu dente com aquele material escurinho, né? Que era o amálgama. Hoje em dia ele quase não é usado mais e foi substituído pela resina, né? A resina é um material que é da cor do dente, é um material que entrega um brilho bem próximo ao esmalte do dente, entrega resistência. Deixa eu perguntar isso aqui para você. Eu esqueci de colocar no início da nossa conversa, desculpa. Então, hoje você faz todos esses trabalhos. Os clientes hoje, desculpa te perguntar, eles te procuram mais por algo específico, por exemplo, ortodontia, ou não? Você é conhecida por todos esses trabalhos? Agora está ficando bem focado na parte de ortodontia e de resina. De resina mesmo. Uhum. E aproveitando que a gente está fazendo uma conversa sobre o ano de 2024, como foi esse ano? Foi assim, totalmente surpreendente, totalmente fora do comum. Como eu te falei, porque eu tive um bebezinho em fevereiro. Isso, mudou a vida completamente. Mudou minha vida para melhor, graças a Sim. Deus, foi uma bênção. E assim, mudou tudo, né? Porque antes eu tinha aquela rotina assim de 7 horas da manhã estar no posto de saúde, 4h30 sair de lá, já ia direto pro consultório, atendia até 8. Uhum. E aí mudou tudo isso, né? No início lá eu tive ele como prioridade. Agora que ele tá um pouco maior, eu tô conseguindo ter mais tempo para o consultório, né? Então, assim, foi um ano que mudou tudo. Igual eu te falei, como eu saí da saúde pública, né? Tô bem focado no meu consultório e tá só crescendo, graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas aí é uma curiosidade minha que eu tenho mesmo até uma oportunidade de eu estar entendendo um pouquinho mais. Você falou que você já trabalha no curso de saúde, né? Sim. Eu vou falar, eu sou lá de Arcos, né? E eu não sei se aqui em Bangu é da mesma forma, talvez não seja. Lá em Arcos, tem muitas pessoas que nem sabem que tem dentista público, que eu digo, né? Sim. Ó, Manuel, acho que chegou alguém ali, ó. Olha na janela aí. Eu acho que nem a pessoa nem sabe. Né? A minha esposa, ela trabalha no posto de saúde. Né? E ela começou a me falar tantas coisas que o posto de saúde tem que eu não sabia, sabe? Que não é... Por exemplo, vamos supor assim, vou dar um exemplo básico. Eu passava mal, eu ia pro hospital. Sim. Eu falo, amor, mas você pode ir no médico do postinho, que é do lado da sua casa. Você não precisa ir lá no hospital. Se o médico estiver dentro do horário de atendimento dele, ele vai te atender. E é a mesma coisa que eu digo assim, muitas pessoas também não sabem da questão da saúde bucal, né? Sim. Dentro. Eu não sei se aqui em Bangu também é assim, né? Ou se todo mundo já está acostumado a saber que o posto de saúde tem um hospital público, alguma coisa assim. Você pode falar um pouquinho para a gente brevemente como que é essa área de atuar dentro da saúde pública, mas como dentista, assim, no caso? Sim. Olha, eu acredito que... Ah, tá. É o remédio? Aqui, ó. Só um minutinho. Aqui. Olha, Gustavo, eu acredito que em Bambuí, a maioria das pessoas, né, sabem que existem dentistas nos postos de saúde, né? Só que talvez eles não sabem o serviço que a gente oferece lá. Acho que tinha um pouco de dúvida nessas questões. Aqui em Bambuí é ofertado a raspagem, né, que é limpeza, extração, restauração, né, que é a remoção de cárie, e também atendimento de urgência, que, por exemplo, chega com dor, precisa tratar um canal. Então é feito aquele procedimento de urgência. E aí as especialidades, por exemplo, tratar o canal, ou extração de siso, ou atendimento de um paciente com necessidade especial, é feito no Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, em Formiga, que é a região nossa, Formiga, né? Eu sei aí que tem algumas cidades que ofertam mais coisas, como prótese e tudo mais. Aqui não. Assim, igual eu falei, né? Acredito eu que a maioria das pessoas sabem que existe dentista, mas não sabe os serviços. Isso. E assim, pelo menos no posto que eu atendi, assim, é muito desafiador. Não é fácil, porque demanda
toda hora e assim, são diversos tipos de demandas, né? Você não sabe o que pode chegar aí no próximo minuto. Sim. E pelo menos eu tentava atender todos da melhor forma, né? Dar conta do recado, né? Aliviar a dor, né? Tirar a queixa do paciente. Mas assim, foi muito bom para mim, para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal. Acredito eu assim, que foi um degrau bem grande aí que eu percorri na saúde pública. Eu acho que deve ser uma experiência. Sim. Nossa, tem muitos casos. Eu digo assim, agora você tá só com a sua clínica, né? Sim. Você tá com uma bagagem gigantesca. Igual você falou, assim, que chega gente o tempo todo com várias questões diferentes, né? Então acaba que você puxa, assim, uma bagagem mesmo, saber lidar com urgência, saber lidar com vários tipos de pacientes, né? Isso. Então acaba que... eu vejo como uma positiva, né? Com certeza, assim, para a sua carreira, eu digo, né? Para 2025, você tem planos? Muitos. Olha, quero crescer muito no consultório, se Deus quiser, né? Quero investir mais em curso de gestão odontológica dentro do consultório mesmo, né? Quero investir em mais cursos em resina em dentes anteriores. Então, assim, são os meus principais pontos para 2025. Investir mais em marketing também, que eu já comecei esse ano. Então, são os meus alvos para o próximo ano, para o consultório. Investir mais em marketing, ano que vem tem a 4ª edição do meu prêmio. Se tudo der certo, você ganha. Se Deus quiser. E a nossa premiação, até teve um outro convidado estava comentando, que teve umas premiações aqui por votação e tudo. O meu prêmio não é por votação, ele é justamente pelo trabalho que vocês fazem nas redes sociais. Então eu brinco com o pessoal assim, cada curtida, cada comentário que você recebe é como se fosse um voto. Entendi. Sabe? A gente olha a frequência que os profissionais publicam, ano que vem, tomara que você ganhe. Tomara. Débora, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você o seguinte. Eu tenho certeza que você vai mandar esse vídeo para seus parentes, pacientes, parceiros e tudo mais. Olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem de fim de ano para eles. Claro. Bom, Gustavo, eu não vou, assim, vou deixar a minha mensagem de fim de ano, mas eu quero deixar, assim, principalmente, eu tenho visto que a gente vive em momentos de muita ansiedade, né? A gente quer sempre mais, a gente nunca está satisfeito. E assim, eu tô tendo um lema pra minha vida que tá me fazendo evoluir bastante, que é assim, um dia de cada vez e Deus em todos eles. Então eu quero deixar isso mesmo pra quem tá me assistindo, né? Diminuir aí a ansiedade e que 2025 seja um ano próspero, um ano de muita saúde, um ano que saúde é tudo, é a base, a gente tendo saúde, a gente corre atrás de tudo, né? E que seja um ano, assim, surpreendente, se Deus quiser, e é isso. Você tinha me contado que você começou seu trabalho depois da pandemia, não foi? Assim, não, foi antes, uns meses antes, porque eu formei no final de 2019, a pandemia começou no início de 2020. Então. Eu sei que eu tive meu baile de formatura, uma semana depois já fechou tudo. Fechou tudo. Na hora. Foi bom que deu pra vocês planejar, então. Eu digo assim, que tem gente que abriu a empresa na semana que fechou tudo, e aí tomou aquele baque. Não, sim. Né? A sorte sua ainda foi essa. Sim. Todos comentam comigo que assim, depois da pandemia, parece que a gente passou a cuidar mais de nós mesmos, sabe? A gente aprendeu a, por exemplo, cuidar mais de tudo, do cabelo, da pele, da saúde bucal, da saúde mental. A saúde mental, igual você falou aqui agora, de tudo, sabe? Então é muito interessante você falar isso, essa mensagem que você deixou, justamente sobre essa questão mesmo, né? Das pessoas procurarem seguir um dia após o outro, né? Eu falando assim, um relato próprio meu mesmo. A gente trabalha por conta própria, a gente sabe que às vezes é difícil, né, Débora? Às vezes a gente fica com momentos de incerteza, um mês é melhor, mas o outro mês é pior, alguma coisa assim, como que a gente vai fazer e tudo mais. E até o ano passado eu tinha mais,
Eu tinha uma determinada época do ano que, assim, eu acordava tendo pânico em casa, sabe, com a minha esposa tomando aquele susto, sabe, de eu acordar ela falando, passando um pouquinho mal e tudo mais, por conta de trabalho, sabe? Sim. Por conta de muito trabalho, muita tarefa. E hoje hoje, eu falo esse ano, mas hoje até mais, assim, nos últimos meses pra cá, eu tô fazendo um pouco disso que você falou, sabe, de ir um dia após outro, estar sempre conversando com Deus em relação a isso, para manter a cabeça mais fria, sabe, mais calma, porque muitas das vezes é a nossa cabeça nos sabotando, não está acontecendo nada, sabe? Eu falo no meu caso, assim, por exemplo, eu passo muito isso todo final de ano, velho. Mas aí você vai ver todo final de ano, é por quê? Porque todo final de ano eu tenho custos maiores, porque, por exemplo, já tem férias, tem vários gastos que eu tenho no final do ano, que ao longo do ano eu não tenho, e aí a minha cabeça começa assim, nossa, ó, você está gastando mais esse mês, ó, maneira, mas às vezes é só um processo natural, Sim. né? Então, assim, eu queria agradecer essa mensagem, ela realmente, assim, ela até conectou comigo mesmo, né? E agradecer mais uma vez você ter vindo aqui conversar conosco um pouquinho, contar um pouquinho da sua história e tudo mais. E eu queria agradecer a cada um de vocês, gente, que assistiu ao vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, lembrando que ao longo dos próximos dias nós vamos estar postando aqui vários materiais de profissionais de Bambuí, como também de luz. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.